Olá para você, internauta, uma ótima noite. Sejam bem-vindos ao programa Olhar Humano. Programa esse que é gerado aqui pela Creative TV São Paulo, para você que nos acompanha, onde quer que você esteja. Muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por fazer parte aqui do programa. Sucesso de audiência, sucesso de público e que sempre traz informações importantes para você que nos acompanha, onde quer que você esteja. Hoje o programa, nós estamos aqui num cenário improvisado, que a gente trouxe aqui para você, provisório, porque todo mundo sabe que a Creative TV Brasil mudou completamente a sua estrutura e vai mudar completamente os seus cenários para algo melhor, maior, mais dinâmico e que vai oferecer uma melhor qualidade para você que nos acompanha agora pela Creative TV São Paulo, também pela nossa rede da Creative TV Brasil, tá bom? Em breve tem novidades aqui para a programação da Creative TV. E a você que está com a gente, o programa Olhar Humano, começando agora, continuando a entrevista do Dr. Nelson da última quinzena, para você que está com a gente. Bom, mas antes de destacar a continuidade da entrevista do último programa, vamos trazer, claro, o Dr. Nelson, que está lá em São Paulo, para conversar com a gente. Dr. Nelson, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Anderrier, boa noite, telespectadores. Mais uma vez aqui, agradeço a audiência que vocês estão proporcionando ao programa. E hoje vamos dar continuidade à entrevista com o Thiago Rinaldi. Nós tivemos que agendar uma nova data para poder marcar, porque a nossa agenda está muito louca de trabalho, mas a gente conseguiu marcar uma nova entrevista e foi muito legal, onde ele falou um pouco mais do trabalho dele voltado a atores e cantores também. Espero que gostem. Exatamente. E olha só, essa entrevista de hoje está imperdível. Para você que gosta de comunicação, para você que gosta de se comunicar, para você que procura técnicas, para você que trabalha com vendas, vende algum produto, por exemplo, a Creative TV é um produto. Então, quando a gente tem parceria, a gente vende o nosso produto. Então, fique atento porque é muito bom, são técnicas maravilhosas que ele ensina, a entrevista está maravilhosa, gostosa de assistir e vai começar a partir de agora para você, o Dr. Nelson conversando com o Rinaldi sobre justamente, vamos unir, né, psicologia com as técnicas de conversação. Gente, a técnica do espelho é algo incrível, incrível, você vai ver agora na entrevista do Dr. Nelson Luiz Raspes aqui pelo Olhar Humano. Compartilhe e faça parte da nossa live. Olá, amigos do programa Olhar Humano, eu aqui, Nelson, mais uma vez. Hoje, para gravar a segunda parte do nosso programa com o Thiago Rinaldi, a gente gravou um outro dia, onde ele falou sobre a hipnoterapia, sobre o trabalho de coach vocal com ele, com os pacientes, com as pessoas com quem ele trata. E hoje, mais uma vez, estamos aqui. A gente veio aqui num outro dia gravar por conta dos nossos compromissos, das nossas agendas. A gente conseguiu casar, né, Thiago? Ainda bem que deu certo. Ainda bem Demorou, mas deu certo. Demorou, mas deu certo. E mais uma vez, obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Estou à disposição sempre. Maravilha. Então, gente, hoje vai ser legal porque nós vamos falar sobre o uso da voz no dia a dia. Como que a gente se comporta em tom de voz com as pessoas, como a gente conversa, postura, tom de voz. E aí no finalzinho, lá para o finalzinho dessa gravação, nós vamos falar sobre técnica vocal para música. E o Thiago é um cara super especialista nisso. Eu acho que ele vai dar umas dicas legais, até como a gente deve se comportar numa conversa, numa reunião, numa palestra, enfim, né? Thiago, dá uns toques aí pra gente, como é que é a nossa postura de voz? A gente que vai falando no dia a dia, a gente não se dá conta da nossa postura, de como a gente fala, tom de voz, aquela coisa. Isso. Como é que é isso no dia a dia, assim? Como é que dá para trabalhar essas coisas? Legal. Bom, primeiramente a gente tem que trabalhar de uma forma assim, a pessoa que não tem uma voz legal, mesmo que uma voz legal que eu falo, o que é uma voz legal? Né? Talvez a minha voz não seja legal para você, mas para mim ou para uma outra pessoa não. Então toda voz, se mesmo ela sendo anasalada, né, aquela voz assim mais no nariz, ou uma pessoa que tem uma voz mais assim na garganta, mais pesada, ela consegue, se ela tiver um bom conhecimento no sentido de conseguir mesclar não só a voz dela, mas sim a expressividade dela, os gestos e a postura,
ela consegue chegar a um resultado extraordinário no sentido de, por exemplo, eu sou um vendedor e eu preciso fechar um negócio com você, Nelson, que é o dono do negócio. E o Thiago precisa chegar até lá e eu preciso criar uma relação de empatia com você. Só que talvez você não goste do Thiago porque o Thiago é careca, porque o Thiago tem tatuagem e etc. Então, como é que eu convenceria o Nelson a comprar, né, o meu produto? Primeira coisa que eu chego quando eu faço isso, e essa dica eu dou para pessoas que usam a voz no dia a dia. Ou seja, se você é um vendedor de bolo na feira, se você é um vendedor de software, se você é um CEO de uma empresa, um empresário, uma dona de casa, essa técnica especificamente que eu estou falando, e a que eu estou falando, não sei se você conhece, mas é de rapport, dentro da PNL, acho que você já estudado bastante isso, e é justamente essa técnica que eu tenho passado dentro de alguns cursos que eu faço dentro de algumas faculdades e empresas. Como criar e conseguir ganhar conexão, criar empatia com uma pessoa através do rapport, que é uma técnica de espelhamento. Então, por exemplo, o Nelson, que vocês não estão observando na câmera, mas o Nelson está de braços cruzados e pernas cruzadas. Então, se eu estivesse sentado com você numa mesa, eu estaria basicamente na mesma postura que você, ou seja, você está de perna cruzada, eu também vou cruzar a minha perna, mas eu preciso fazer essa relação de criação de empatia aos poucos. Então, o espelhamento não pode ser feito como uma imitação. Eu não posso te imitar, eu não posso deixar que você perceba que eu estou te imitando. Mas, por exemplo, o Nelson ele já está concordando com as coisas que eu estou falando, porque ele está balançando a cabeça o tempo todo. Então eu já percebi isso. E aí ele, com isso eu falo, pô Nelson, legal cara, a gente pode pensar em alternativas. Eu estou concordando. E aí você, como bom psicólogo, você sabe que eu já estou criando meio que um espelhamento. E automaticamente você, pô, esse cara é legal, ele faz os mesmos gestos que eu, mas você nem pensa nisso, né? É automático. É bem automático. Quando a gente começa a usar os nossos gestos, no caso, então ele está usando aqui mais a expressividade dele. E se ele está gostando ou não do assunto, aí eu estou olhando e observando as microexpressões faciais do Nelson para entender se ele está gostando ou não. Então, se ele faz uma cara de surpreso ou de contente, ele não precisa falar para mim que ele está gostando ou não, eu já consigo perceber no olhar dele, e isso é muito importante. Então, através dos gestos, da postura, da expressividade, o tom de voz, o meu tom é um tom de voz grave, passa firmeza e seriedade. Mas talvez a voz do Nelson não seja tão grave quanto a minha. Então eu precisaria fazer o quê? Deixar a minha voz mais leve para a gente poder ter uma conversa mais equilibrada. Percebe como mudou minha voz? Eu já estou mediando, eu já coloquei a voz parecida com o Nelson, já estou copiando inclusive o tipo da respiração dele, a pausa da respiração, para que a gente consiga falar no mesmo andamento. Olha, e aí de andamento eu estou falando do quê? O Thiago ele fala mediano. Mas eu poderia falar com vocês aqui de uma forma tudo muito mais rápida, assim, não me preocupando naquilo que vocês estão falando e simplesmente jogando as informações, entendendo se vocês vão gostar ou não, e eu estou falando, ponto. Ou eu poderia falar de forma muito devagar aqui com você, e aí eu já quebro a conexão, por quê? Porque o Nelson não fala devagar, e aí o assunto para ele já está começando a ficar, já está ficando entediado com relação a isso. Então eu já peguei com você numa simples conversa, com a postura, o jeito que você olha para mim, o tipo de respiração, algumas palavras inclusive que o Nelson disse, eu já estou repetindo para que a gente ganhe uma certa espírito de camaradagem. Ah, será que o Nelson gosta de futebol? Olhar para ele, ele vai me olhar pelo jeito, eu acho que não. Eu também não gosto. Mas a gente, por exemplo, psicologia é uma coisa que é interessante. Aí eu já percebo que ele é legal, cara, então eu já estou vendo que é legal a psicologia. E eu sei que é um assunto que talvez eu possa sondar ele para que ele solte para mim. Quando você solta isso, eu tenho ferramentas para usar ao favor do meu negócio. Então eu quero vender o produto X para você, e aí eu já virei um camarada seu, porque eu já estou na sua postura, eu já estou conversando com você do mesmo jeito. Como eu falei, o tom de voz, o volume de voz tem que ser equilibrado. Eu não poderia conversar com o Nelson, por exemplo, para mim que hoje eu te apresentar uma proposta de trabalho muito bacana, eu quero vender um produto para você. E aí você já ia ficar com dúvida, porque eu estou falando muito baixinho, e esse baixinho vai te gerar uma insegurança de querer algo comigo.
Da mesma forma que eu não posso falar com o Nelson, olha, vem aqui hoje falar e vim te vender. E tem gente que faz isso, você sabe, né? Tem. Fala, então, ó, tô querendo vender aquele produto, cara, meu produto é o melhor do mercado. Você vai olhar pra pessoa e aí, falar, né? meu, esse cara toma Gardenal, ele tem algum tipo de problema. Então você percebe que volume de voz, andamento e tom de voz faz parte do nosso dia a dia. E a grande dica é, você conversando com uma pessoa, se você quiser criar conexão com ela, alinhe isso e equilibre ao da pessoa. E como um bom coaching, a gente sempre trabalha, acompanha até conduzir a pessoa. Então é exatamente isso que eu faço com todos os meus clientes, meus parceiros, etc. E a gente não agrada todo mundo, né? Mas a grande maioria, pelo menos, que estão comigo, gostam do meu trabalho e estão sempre aí. Eu não tenho dúvida. Aliás, eu não tenho dúvida, né? Tom de voz alta. E aí o que você fez também entrou numa outra coisa, porque aí você está trabalhando padrões da fala. E isso entra dentro de modulação vocal. Modulação vocal é muito utilizada para quem trabalha com aqueles treinamentos de telejornalismo, media training, que o cara do telejornal, o apresentador aqui do próprio programa, ele quando vai dar uma notícia, ele pode dar essa notícia no sentido de fala. A fala dele pode ser linear, ascendente ou descendente. Qual é o padrão linear? A gente está mantendo o discurso aqui sem emoção. Eu estou passando uma informação para as pessoas. Mas se eu quiser de repente falar, putz, o Thiago é sensacional, cara, contrata ele que ó, vai dar tudo certo. Eu estou falando um padrão ascendente. Mas, poxa, mas já vai acabar aqui o vídeo e eu não vou conseguir mais passar as informações para vocês. Eu estou falando um padrão descendente. Eu gero uma expectativa e uma emoção. Então isso também é muito interessante. Assim como a ênfase dentro de um discurso para a comunicação. Agora entrando também já em técnicas mais... Tudo que eu estou falando aqui envolve comunicação. Uma boa comunicação é um resultado de todos esses fatores. Isso eu faço muito em palestras dentro de faculdades, empresas. E eu faço esse trabalho especificamente mostrando para as pessoas como criar essas relações, né? Interpessoais, etc. Então, por exemplo, a ênfase, eu posso destacar o trecho de um discurso dando um valor a mais. E o que eu fiz agora? Eu destaquei o valor, como se estivesse jogando um holofote de luz para aquela palavra. Fala, pô, o Nelson, ele veio de camisa cinza, sensacional. Blusa cinza, eu gosto. Ou seja, eu joguei uma luzinha nesse cinza, pô, legal, eu gosto. O Thiago está de camiseta vermelha. Agora, se eu quiser dar ênfase, não para a camiseta vermelha, para mim, o Thiago está de camiseta vermelha. Ou o Thiago está de camiseta vermelha. Então eu estou dando ênfase para essas palavras. E aí eu consigo jogar essa ênfase como um holofote. Mas existe a ênfase da pausa. Quando dou pausa, eu preparo a pessoa para que ela possa ouvir aquilo que eu vou falar dentro de alguns segundos, criando uma certa expectativa. Por exemplo, se eu fizer isso agora. Você está aguardando o que eu vou falar. Então eu usei a ênfase dentro da comunicação no sentido de pausa, para que a pessoa possa falar, olha Nelson, eu tenho alguns valores, mas eu acho que eu vou conseguir te dar um desconto. Eu já te coloquei para pensar. Pô, legal, ele me dá um desconto. E aí eu observo mais ainda as suas expressões para a gente continuar o nosso processo. Que interessante, isso é muito legal. E a gente não percebe isso no dia a dia, né? Não percebe. Aqui, assim, eu estou falando de uma forma muito, né, bem genérica, superficial. Sim, sim. Mas quando você entra a fundo estudando, com detalhes, todos esses padrões, né? Porque assim, na comunicação, a gente usa somente 7% das palavras. Como assim? Explica isso pra gente. Existe um gráfico, né, de algumas, eu não sei se foi de uma faculdade, não me lembro ao certo, mas se você pegar um gráfico, 7% apenas são palavras. 35, 30
7%, então 32%, 33% são... você trabalha a sua parte de modulação e inflexão. O que eu acabei de fazer. Então, modulação e inflexão. Eu mudei o meu jeito de fazer o meu discurso. E por incrível que pareça, para você ter efetividade na sua comunicação, mais de 55% de uma comunicação eficaz é expressividade. Ou seja, postura, gestos e a expressividade. Eu acabei de falar que eu sou coaching vocal e eu trabalho com voz. Mas não é porque eu tenho uma voz bonita que eu vou conseguir fechar um certo negócio. Falando de gestos, aqui a gente está basicamente num gesto neutro, com as mãos grudadas, e o Nelson também está. Porém, esse gesto eu não posso ficar com ele o tempo todo assim, porque passa a ideia de que eu estou inseguro com o que eu estou falando e vai gerar dúvida no ouvinte. Da mesma forma que eu não posso ficar falando assim, Nelson, então a gente pode pensar fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que é importante, mas aí nesse caso a minha mão já está criando vida própria. Então, ou seja, a minha mão está chamando mais a atenção daquilo que o próprio conteúdo que eu estou querendo dizer. Então a gente tem que estabelecer padrões onde você consegue mesclar a sua postura, mudar o seu gesto, o seu padrão, para você equilibrar junto com a tua voz, junto com a tua fala, e aí conseguir ter um resultado para uma comunicação eficaz. Que interessante. Eu consegui não, perfeito. É a questão da linguagem não só vocal, né, mas corporal também. A postura, por exemplo, nós estamos aqui relativamente tranquilos na postura. Mas e se eu fizesse a entrevista desse jeito? Tu tá largado, assim, né? Não, eu tô largado, eu não vou passar credibilidade. Ou, de repente, se eu fizesse a postura toda... Oi, Nelson, tudo bem? Eu sou o Thiago, eu tô sendo snob com você. Eu tô sendo muito seguro, no sentido... A gente tem que estar o quê? Confortável. Então você tem que ser o mais natural possível com relação à sua postura. E, bom, já falei de postura, de gestos... E as microexpressões faciais, não só faciais, mas, por exemplo, o Nelson, posso perceber se ele está gostando ou não do assunto se ele olha para mim. Ele levantou a sobrancelha, legal. E aí ele já sorriu, fechou. Então tá sendo bacana o negócio aqui. Não, tá sensacional. Agora, se ele já olhasse para mim, tipo com... Então aí você já mostraria que não está sendo tão bacana, né? Então, eu tenho 2 filhos, né, já pequenos, né? Minha filha vai fazer 10 anos, meu filho vai fazer 7. Eles não conseguem mentir para mim. E eu nunca precisei também dar uma bronca firme neles. Nunca fiz isso na minha vida. Como eu faço? Como minha voz é mais grave, eu tenho quase 1,90 m de altura. Ixi, eu vou botar medo. E os meus filhos são pequenos. Para você criar conexão, abaixa com seus filhos. Ajoelha, fica na mesma altura deles e conversa com o mesmo tom de voz que eles têm. Às vezes, até mesmo se você quiser infantilizar a sua voz, seu filho foi lá, fez aquilo que não podia. Olha, filho, evita fazer isso porque vai te prejudicar e o papai vai ficar chateado. A criança vai entender, você não precisa gritar. E evita falar a palavra não, porque a gente sabe, né, que o cérebro não entende o não. Então, filho, não faz mais isso. Não adianta, ele vai fazer. É aí que ele vai fazer mesmo. Perfeito. Quem faz muito essa questão do rapport é Osama, né, o antigo presidente dos Estados Unidos. O Barack Obama. Osama. Olha, hoje eu estou pensando em Bin Laden aqui. Nossa senhora, é o Barack Obama. Esquece o que eu disse, o Barack Obama. Pesquisem e vocês vão ver que ele sempre alinha essa questão de gestos com as pessoas que ele está falando. Mesmo gesto, mesma expressividade, mesmo... Ele é fantástico nisso. Então é uma técnica que eu estudei dentro da programação neurolinguística, na minha própria formação como coaching, e a técnica que eu mais uso no dia a dia. Os alunos que vêm aqui fechar planos comigo, de aula, seja oratória, os meus próprios pacientes com relação à hipnoterapia, a gente tem que criar empatia com eles e ser gentil. Então, é a mesma coisa com o Nelson. Nelson, chegou, ele bateu ali no portão, conseguiu chegar bem, pegou trânsito.
eu já estou familiarizando você com o ambiente. Consigo deixar seu carro bem, quer uma água, se quiser usar o banheiro. Então, você já conforta a pessoa vai se sentir, pô, o cara está sendo uma gente boa comigo. É verdade. E aí a gente consegue realmente chegar no nosso objetivo. E aí, obviamente, antes de mostrar o meu valor, antes de mostrar o meu preço, eu mostro o meu serviço. Porque aí com o meu serviço você já vai entender que eu já estou agregando um valor a isso e por último eu mostro o meu preço, porque vai ficar menos pesado para você. Independente do valor, não que eu cobre caro, mas também não cobro barato, eu cobro o que eu considero justo até mesmo pelos meus estudos, né? Claro. Então eu acho que assim a gente consegue chegar no resultado. E como eu já trabalho há mais de 20 anos na área comercial, sempre fui vendedor, então eu usei justamente esse trabalho todo da música, do canto, da comunicação, fiz publicidade e propaganda, estudei já marketing, né, algumas coisas com relação ao empreendedorismo, e aí eu fui moldando esse Thiago para conseguir hoje ter essa série de atividades, né, de projetos acontecendo ao mesmo tempo. Trabalho com algumas pessoas, né, que fazem outros, tem professores de canto aqui na escola, a hipnose sou eu apenas, oratória eu tenho uma parceira fonoaudióloga que faz os treinamentos comigo, canto na noite, né, eu tinha banda até certo tempo atrás, mas hoje eu tenho um grupo de cerimonial em igreja e etc. Então, essas atividades todas são feitas sempre com calma. Cada tempo eu vou fazendo um pouquinho, trabalho de formiguinha, para que a gente não se estresse, mas consiga sempre gerar os resultados que a gente precisa, né? Então é basicamente isso, isso é uma dica, sei lá, minha, mas pelo meu perfil de ser vendedor. Então para mim, teoricamente é fácil, mas eu aperfeiçoei essa minha técnica conforme foi passando os anos e cada vez mais eu aperfeiçoando porque eu não paro de estudar, né? Que legal, gente. Vocês perceberam como a expressão da voz, a expressão do rosto, facial, corporal é importante? A gente não observa isso no dia a dia, mas é interessante a gente estudar e ler um pouquinho sobre isso e até ver as dicas, que nem postura de voz, postura de corpo, postura de fisionomia. Busca o rapport, né? R-A-P-P-O-R-T. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa leitura. E a dica é não imite, vá criando aos poucos isso. Legal. Tiago, a gente estava falando também, vamos aproveitar os 10 minutinhos que a gente tem no final aqui, para falar na hora de música. Como é que é o preparo musical, vocal, e até para quem gosta de cantar no banheiro, tomando banho, como é que é isso? Não, por incrível, cantar no banheiro é uma ótima maneira de estudar. Ah, é? Ah, então vamos começar então. O banheiro ele tem uma reverbiação natural, e a sua voz parece que ela volta e bate, e é por isso que todo mundo acha que tem uma voz mais bonita no banheiro, né? Mas a questão de técnica vocal, eu estudo canto há 24 anos já. É uma vida, hein? E engraçado que ontem mesmo eu estive com o meu professor, né, que é um dos maiores professores aqui do país e reconhecido mundialmente, inclusive. Na aula dele eu fiquei chateado porque eu descobri que eu não sei nada. 24 anos dando aula e eu falando sobre técnicas de apoio e respiração. E aí eu simplesmente falei, meu Deus do céu, né? Tipo, como a gente não deve parar de estudar, né? Então, jamais. Mas assim, qualquer pessoa pode cantar. Eu afirmo isso. E existem vídeos na internet, eu não lembro o nome da pessoa, mas uma pessoa que tem uma síndrome, como se fosse tetraplégica, cantando absurdamente bem. Aí todo mundo fala, o ar é o combustível da voz, o diafragma. Existem infinitas técnicas. Para você não se machucar, existem diferentes condições, você tem que respeitar os seus limites, né? Mas, basicamente, se você consegue controlar o fluxo do teu ar na expiração, você já consegue cantar algo. Então, por exemplo, se a gente respira, né? Não importa se você está respirando pelo peito ou pela região abdominal aqui, né, embaixo, ou utilizando o músculo diafragmático. Se eu respiro controlando a minha saída de ar, eu já tenho um X a mais aí para poder cantar de maneira satisfatória. Então dá um exemplo aí pra gente. Por exemplo,
Se eu fizer só um parabéns a você, eu não vou usar técnica nenhuma aqui. Se eu fizer um parabéns a você, é o primeiro princípio para você começar a controlar a tua voz. Uma dica é você não respirar pelo nariz, somente pelo nariz. Você pode respirar pela boca. A boca é considerada que você respira em menos de um segundo. Então, frases rápidas numa música, você puxa o ar pela boca e canta. Agora, frases longas, você inspira, teu pulmão vai encher em 2 segundos. Só que se você estiver cantando rápido, samba, por exemplo, que é muito rápido, você respirar pelo nariz, você perde o tempo da música. Então, você tem que respirar pela boca. E o direcionamento que tem que ser feito é inspirar, encher a região abdominal, segura a barriga, parabéns a você. Segurar a barriga não é fácil, né? Inspira e põe a barriga para frente. Colocou a barriga na frente, administra ela na frente. Essa é uma técnica de apoio, é a respiração frontal. Existem outras. Respiração lateral, que mexe a musculatura intercostal, costo-diafragmática, respiração mista, tem um monte. Mas se você quer brincar de cantar, faça o teste assim que é bem bacana. Eu vou soltar com a letra A. Eu estou cantando pela garganta. Agora se eu respirar por aqui, ó, eu inspiro, travo minha barriga, e aí eu já começo a fazer algo diferente nesse sentido, onde eu consigo conduzir melhor a minha expiração. Então dá para fazer várias coisas, são várias técnicas, são várias alternativas. Gente, eu vou até confessar uma coisa aqui. Antes da gente gravar, ele estava cantando TT Espíndola aqui. Vocês imaginam? Né, Tiago? Exato, e mesmo lá, porque eu tenho uma voz grave, eu não conseguiria fazer um... Você pra mim foi um sol de uma noite de sem fim. Eu não estou aquecido, eu brinquei aqui, mas você percebe que dá para fazer isso. Quando a gente cria essa independência muscular, a gente consegue reproduzir sons diferentes, tem sensações diferentes, e aí o processo acaba ficando fácil. Que legal. Perceberam, né? Como o homem canta também. Não, dá para fazer muita coisa, né? Dá para cantar Elvis Presley. Nossa, cantar Elvis não é fácil também. Sinatra, né? Nossa, fazer um Sinatra. And now the end is clear, I'm soon face my photocoton. Dá pra fazer um And give it my way. Lord. Sensacional. Tem bastante coisa que dá pra fazer com a voz. Dá muita coisa, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Inclusive está chegando aqui alunos, os horários aqui. Nós estamos aqui já no final da gravação. Mas vocês perceberam como é interessante o uso da voz, a expressão da voz, corporal. Se você quiser cantar também, aprender a cantar. É interessante isso, né? A gente não se dá conta no dia a dia de como tudo que a gente fala, o que a gente faz, da forma como a gente se expressa, é importante no dia a dia, entendeu? Isso é muito legal. E, Tiago, eu quero te agradecer mais uma vez pela esse bate-papo assim, sensacional. Muito legal, a gente aprendeu aqui como que a gente pode aprender a cantar. É legal a gente estudar a questão de expressão corporal, expressão facial, expressão vocal também. É legal vocês ouvirem e assistirem novamente o vídeo para vocês perceberem a tonalidade de vocês, das dicas que ele falou. E prestar atenção, né, de como são os comportamentos de vocês no dia a dia. Tem até aquela coisa também, né, Tiago? Tem gente que fala assim, nossa, como você foi grosso, né? Mas não percebe o próprio tom de voz também. Tem muito isso também, né? Exatamente. Às vezes é um tom de voz forte, um tom de voz alto. Mas a gente vai ficar atento a tudo isso, a gente vai prestar atenção. E eu quero agradecer mais uma vez. Pode contar comigo, sempre. Não é? Gente, é isso aí. Thiago, mais uma vez, meu irmão. Foi um prazer vir aqui gravar com você mais uma vez. Espero que tenham gostado. Mais uma vez agradecer pela audiência que vocês estão aqui fazendo com a gente. E aguarde a próxima entrevista, mas assistem essa, deem suas opiniões, deem as suas sugestões e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.
Bom, simplesmente espetacular esse vídeo de hoje, essa entrevista do Dr. Nelson com o Rinaldi, porque realmente leva a você técnicas incríveis, coisa rápida, né? De você poder se comunicar melhor no seu dia a dia. Dr. Nelson, você que está em São Paulo, é psicólogo, lembrando que essas técnicas não só valem para a vida profissional, mas também para a vida pessoal, né? Para o dia a dia de cada um que esteja agora nos acompanhando através dessa entrevista, né? É verdade. Na nossa família, no ambiente de trabalho, em todos os setores aí, né? Da forma como a gente conversa com as pessoas, quando ele falou também a questão de falar com o filho, né? Como é que ele se dirige aos filhos também. Então, dicas bem preciosas, interessantes. E até a gente vai aprender a cantar no banheiro, né, Jandir? Exatamente. Agora. A ideia do... segura, é espetacular. Eu gostei disso. Vou começar a treinar. Eu também, viu? Já estou me preparando aqui. Viu? A gente lançou uma dupla sertaneja nós dois, Dr. Nelson. Exatamente. Nel e Jandi. Perfeito. Disco de ouro garantido. Muito bom. Vale a pena, pessoal. Você reveja essa entrevista, veja novamente as técnicas. Muito bom mesmo. O Rinaldi é espetacular. E a forma que ele fala, que ele comunica o trabalho que ele faz, ele já deixa a gente assim... bem a par de como é a situação, desde uma conversa no trabalho, desde conversa em família, desde de vender produto, de trabalhar com o público, é espetacular. Essa entrevista foi simplesmente espetacular, né, Dr. Nelson? Sensacional. O Thiago é um profissional e um ser humano incrível, depois a gente fica batendo papo, conversando. Ele é uma pessoa atenciosa, carinhosa, carismática, é um profissional exemplar, tem muitos alunos, ele tem uma gama de atividades no trabalho dele. Pode ter certeza que vocês consultando a página no Facebook dele, vocês vão ver lá os trabalhos que ele desenvolve. Procure lá, Thiago Rinaldi, que vocês vão ver quanta coisa que ele faz, é muito legal. Podem pesquisar que ele vai... E podem mandar mensagens para ele, porque ele é muito solícito, e ele vai responder dentro do tempo dele, mas praticamente no mesmo dia ele retorna para vocês, tenho certeza. Muito bom mesmo. Bom, e no próximo programa, a partir do próximo programa, daqui a 15 dias, tem novidade aqui no Olhar Humano, Dr. Nelson? Quem é que vai fazer parte aqui da nossa grade? Pois é, Jandir, nós teremos uma grande amiga minha, psicóloga, a Simone Ventura. Ela vai fazer parte do nosso trabalho, da nossa equipe, e com certeza vai acrescentar muito conhecimento e muito trabalho para a gente, para passar para vocês, para o público apreciarem, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Semana que vem a gente vai fazer a apresentação oficial dela, participando do nosso programa Olhar Humano, se Deus quiser. Perfeito, então daqui a 15 dias, no próximo Olhar Humano, você já tem novidades aqui na nossa programação, e vale salientar, Dr. Nelson, que mais tempo também de programa, né? Sim, mais tempo de programa. Nós vamos ter a maior parte do programa e teremos a parte da Simone, então nós vamos ter uma extensão de praticamente 1 hora do programa, além da minha parte, mais meia hora de programa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bom mesmo. Bom, Dr. Nelson, então daqui a 15 dias a gente se encontra com um cenário permanente, um novo cenário aqui, mas esse ficou até legal, não foi? Ficou até bonito aqui, né? Ficou. Não, ficou bonitinho aí. Vocês têm bom gosto, rapaz. Agora eu tenho certeza que o próximo cenário, eu estou curiosíssimo, mas tenho certeza que está belíssimo. Ah, que bom. Que coisa, rapaz. Bom, aqui é o pessoal da equipe, é o nosso Francisco Design que está com a gente aqui e que bolou aqui na correria grande com essa mudança de estrutura aqui da Criativa, mas vai ficar muito melhor. Bom, Dr. Nelson, daqui a 15 dias nos vemos então, né? Daqui a 15 dias nos vemos, se Deus quiser, com mais um programa, com mais uma entrevista e com a apresentação da nossa colega Simone Ventura, que vai fazer parte da nossa equipe aqui. Um grande abraço, boa semana a todos. Obrigado, Dr. Nelson. E a você que nos acompanha aqui pela Creative TV São Paulo, pela Creative TV Brasil ou em qualquer outra das nossas plataformas de transmissão, lembrando, Dr. Nelson Luiz Raspes tem um programa, tem um canal no YouTube onde tem vários programas e participações dele, não só aqui na Creative TV São Paulo, mas em diversos momentos em que ele traz a sua vida profissional. Você basta lá no YouTube,
digitar Nelson Luiz Raspes, que aparece logo o nome dele, e aí você se inscreve no canal e toca o sino. Lembrando que lá fica disponível o programa, além desse tem outros programas aqui do Olhar Humano, outras edições, e também na nossa página do Facebook da Creative TV São Paulo e da Creative TV Brasil você encontra esse programa para você rever quantas vezes quiser. A todos um forte abraço e daqui a 15 dias no programa Olhar Humano.